obviamente, cria esta figura da ciência inequívoca do ilícito, quando da publicação e do julgamento final do processo administrativo no CAD, já nos dá um opa, que está no parágrafo 2º do artigo 46. Depois, aquele objeto de destaque que nós, inclusive, pedimos ao relator, que não precisa ser nesse momento, pode ser na volta do debate, no pedido de vistas, para acumular no relatório, e nós sabemos que podemos combinar com o deputado Aguinaldo Ribeiro a qualquer tempo para discutir cada um dos aspectos, né, que a assessoria levanta, mas o parágrafo 3º diz o seguinte: os signatários do acordo de leniência e do termo de compromisso de cessação de práticas são responsáveis apenas pelo dano que causaram aos prejudicados, não incidindo entre eles a responsabilidade solidária pelos danos causados pelos demais autores da infração à ordem econômica. Seria importante pegar um parágrafo como esse e esmiuçar em exemplos de práticas, de danos, que tipo de pessoas ou outros autores aqui arrolados poderiam ser isentos dessa responsabilização solidária em caso de crimes ou infrações ao sistema, né, brasileiro de defesa da concorrência. Concluo por aqui dizendo que, obviamente, nós poderíamos ter sido feito um trabalho, inclusive anterior, de debater com toda a abertura que temos com o relator esses aspectos. Inclusive, poderíamos ter diminuído o tempo de discussão para avançar já num pedido de vistas e arredondar o relatório, ou bem, né, às vezes não temos a força suficiente para fazer valer determinadas preocupações de um partido como o nosso, que tem uma independência política dos interesses dos grandes capitalistas brasileiros. Mas somos obrigados a usar esse tempo de 15 minutos, inclusive obstruir de uma forma geral a pauta, porque existem projetos que estão logo na sequência desse, que são muito graves, deputado Aguinaldo. Um deles é criar a jurisprudência de que o Supremo não possa decidir, que não é um problema de legislar, não é o Supremo que legisla, tem que interpretar a Constituição, mas decidir sobre tipos penais. E até poderia ser um debate, porque é evidente que um tipo penal tem que estar previsto, né, no nosso Código Penal ou na Constituição Federal. Mas é claramente uma retaliação, porque o Supremo entendeu que a Constituição abriga a criminalização da LGBTfobia, justamente por ser uma Constituição que tem um aspecto de defesa das diferenças, do respeito à tolerância, à diversidade, em vários dos seus artigos, embora quando tenha sido escrito em 88, nós não tenhamos uma emergência do movimento LGBTQI+, como nós temos hoje, mas a interpretação é correta do Supremo. E ao colocar esse projeto de lei, o que quer a extrema-direita, infelizmente, junto com uma bancada fundamentalista, é que o Supremo não possa ter essa autonomia para preservar vidas de LGBTs. Porque acontece que o Brasil é o país que tem mais crimes contra a comunidade trans do mundo. A expectativa de vida das mulheres trans no Brasil é 35 anos. Um país que atingiu a expectativa de vida de 72 anos. Mas como pode, deputado Patrus? Como pode, deputada Érica Cocai? Se não, como responsabilidade de um sistema desigual que não incorpora no mercado de trabalho, no estudo, mas também tem crimes de violência pela identidade de gênero da comunidade trans, pela orientação sexual de gênero da comunidade trans, pela orientação sexual de uma lésbica, um bissexual, um gay, pessoas que são agredidas. Lembra daquele pai e filho que foram espancados, deputado Túlio? Não me lembro em qual estado, porque um LGBTfóbico confundiu, entre aspas, com um casal LGBT. Mas o que é isso? A matéria já está errada. Foram espancados pela intolerância, que precisa ser criminalizada, como não? Então nós estamos obstrução nesse projeto, que tem, parece muito, mas o Supremo não pode legislar sobre o tipo penal, isso é evidente, mas é para retroceder nos casos que a Constituição Federal já abriga a defesa dos direitos humanos e, infelizmente, o conservadorismo do Congresso Nacional não permite que avance na legislação e precisa, sim, avançar o entendimento a partir da luta da comunidade LGBTQI+, no país. Então, esse é o objeto da nossa obstrução e eu não costumo, mas não me parece que há esses... Com a palavra agora a deputada Érica Cocai. Eu começo constitucional do Supremo, que, em verdade, é se posicionar
quando os preceitos... Excelência, quem atenta ao regimento... Então, se atenha suspenda meu tempo, que a senhora está interrompendo meu tempo. Pois não tem Suspenda. problema, deputada, mas eu peço que Vossa Excelência se atenha ao tema em debate. Certo, então eu estou... E que há uma pressão nesse momento para se retirar de pauta um projeto que é extremamente importante para o Brasil, que é o projeto que torna a legislação mais rígida no trabalho análogo ao escravo. Aqui tem uma rigidez que é impostada quando se trata do crime do roubo famélico, dos furtos. Mas trabalho escravo, análogo ao escravo, temos que ter uma posição extremamente rígida acerca dele. O projeto que aqui foi relatado pelo deputado Aguinaldo Ribeiro, ele é um projeto que nós temos restrições a ele. E temos restrições em alguns aspectos que eu penso que, contando com a sensibilidade do relator, podem ser minimizados. Nós não queremos aqui que haja uma possibilidade de não ter a multa ou não ter a devolução em dobro do crime que foi cometido em função de uma carta de intenção, em função de um compromisso que não se sabe ao certo quais são os termos que vão gerir esse compromisso, mas em função de um compromisso de que a prática delituosa, ela não se repetirá. Então, portanto, achamos que isso é impunidade. Muitos aqui falam contra a impunidade, que nós temos uma convicção que é preciso combater a impunidade em toda a sua larga existência nesse país. Um país de senhores, um país onde nós não temos o Estado de proteção social para a maioria do povo, mas que o Estado é o Estado punitivista para grande parte da população e não para assegurar o bem-estar social. Então, neste Estado, esse Estado que tem cheiro de colonialismo, que foi, em verdade, estimulado e recrudescido porque ocupa a presidência da República, não pode ser o Estado da impunidade. Nós não podemos aqui ter uma proposição que, constatado o delito, que nós tenhamos uma mitigação das sanções e das punições. Porque isso, de certa forma, assegura o direito de continuar na prática criminosa. A impunidade, ela carrega problemas intensos para a nossa sociedade. Primeiro, que ela significa a perpetuação do crime, que ficou impune. A perpetuação do crime. E, ao mesmo tempo, ela fragiliza o Estado Democrático de Direito. Porque se nós temos um CAD, mas se quer-se aqui interferir no CAD, para que não se tenha uma punição em dobro, ou a devolução em dobro do que foi objeto da postura criminosa, em função de uma carta de intenções, isso se chama impunidade. Isso se chama fazer com que as pessoas não acreditem que o Estado Democrático de Direito, ele está vigente. Porque o Estado que nos lembra o poema de Augusto dos Anjos, que a mão que afaga é a mão que apedreja. A mão que afaga com a impunidade os poderosos é a mão que apedreja o roubo famélico. É o Estado da mão que afaga e a mão que apedreja. Quer qualquer territorialização, porque não produzem, que é indiferente à construção de mercados internos, porque não produz. Então não precisa de mercado interno, que vive da sua própria renda e que sangra a elite financeira desse país, quase 50% do orçamento, só nos serviços e nos juros da dívida. Que a cada 1% do aumento da taxa de juros, deputado Patrus Ananias, há um crescimento da dívida de por volta de 30 bilhões. E nós estamos indo para uma taxa de juros de 2 dígitos. Já estamos na inflação de 2 dígitos. Uma inflação
que vai fazer com que o Brasil apresente de renda menor é maior. Então, a inflação de alimentos, ela vai penalizar de forma mais cruel a população de baixa renda. Então, me vem um governo que diz que é preciso criar um Auxílio Brasil de R$ 400, que excluiu, com a extinção do auxílio emergencial e do Bolsa Família, por volta de 23 milhões de brasileiros de qualquer renda, e vai este governo dizer que tem um apreço pelos pobres. Mas aqui ele vai tecendo as proposições que isentam de punição ou isentam de regulação os crimes cometidos ambientais, a receita, no que diz respeito ao agronegócio, e aqui busca estabelecer os traços de uma impunidade que confrontam o Estado democrático de direito. Não apenas porque vai se permitir que com uma carta de intenções se chegue a não pagar o valor ou o dobro, como está previsto. Mas também porque aqui se isenta a sanção solidária. Ou seja, se houve um processo e a construção de uma direção de uma empresa que promoveu crimes contra a economia, a pessoa só vai se responsabilizar e ter que pagar ou mesmo responder nas instâncias jurídicas apenas na parte que lhe toca. Acabou a responsabilidade solidária. Mas o lucro e o crime, via de regra, ele é feito com repercussões que justificam que haja responsabilização solidária. Mais um elemento de impunidade. Nós defendemos os acordos de leniência, sem nenhuma dúvida. Mas os acordos de leniência, eles têm que ter regras claras. Porque entendemos, inclusive, que os acordos de leniência, eles podem levar a uma construção de desenvolvimento do próprio negócio que evite que ele seja suscetível, a empresa seja suscetível à própria corrupção. Portanto, o acordo de leniência, ele resgata e retorna para o Estado e para as pessoas que sofreram com um crime que foi cometido, eles favoráveis ao acordo de leniência. Mas da forma como está dito, o compromisso de que a prática não se repetirá, isso é insuficiente e é frágil. E é frágil, porque o acordo de leniência, ele pressupõe quais são os mecanismos necessários para que se evite que aquela prática criminosa volte a se repetir. E não apenas uma carta de intenção. Uma carta de intenção. E quando eu afrouxo os mecanismos de responsabilização, e o projeto propõe esse afrouxamento na medida em que se elimina a responsabilização solidária, ou a responsabilidade solidária, eu, em verdade, digo que há uma permissão para que se continue infringida a própria lei, para que o conflito com a lei seja permitido, simplesmente porque nós estamos falando de grupos econômicos, simplesmente porque estamos falando de cartéis via de regra, e os cartéis, eles eliminam a livre concorrência. Muito aqui se fala que o mercado tem uma inteligência autônoma, negando inclusive os fatos. Os fatos indicam que o mercado não tem uma inteligência autônoma e que o Estado não pode abrir mão da sua capacidade de governar e, ao mesmo tempo, da sua capacidade de estabelecer o desenvolvimento de projetos nacionais. O que nós estamos vendo, e parte da tragédia profunda que atinge o povo brasileiro, é a ausência de um projeto nacional. Nós temos um governo que concentrou a sua atuação na sua tentativa de sobrevivência, porque se desespera com a posição do povo brasileiro, que todas as pesquisas capturam e indicam
que o povo brasileiro não reelegerá Bolsonaro. Então o governo se desespera e tenta comprar apoios dentro do parlamento e, ao mesmo tempo, tenta fazer ações pontuais que não fazem parte de uma política de desenvolvimento. Por isso nós temos os serviços que recuam, nós temos o recuo dos serviços no Brasil, nós temos o recuo da venda no varejo, já pela terceira vez consecutiva, e estamos em recessão técnica. E me vem um projeto, que é um projeto que não pune adequadamente os cartéis, que inibe a livre concorrência, porque vejam, os cartéis e esse tipo de impunidade que se estabelece, ele vai inibir a livre concorrência, que é elemento, eu diria, fundamental de atuação do próprio mercado. Então, quem defende a autonomia, a sabedoria autônoma do mercado, não pode estar de acordo com o afrouxamento das sanções daqueles que buscam, inclusive, cartelizar suas atividades e que ferem a essência e a alma do que é o mercado, que deveria ser a livre concorrência. Mas, muitas vezes, a livre concorrência, ela se apequena, ela adquire um caráter de miniatura frente a interesses de grupos poderosos no Brasil. A livre concorrência, muitas vezes, ela atinge um objetivo de diminuir a participação do próprio Estado. Nunca se, por exemplo, que detém a maior expertise em loterias, uma das maiores do mundo, e que cumpre uma função social, com os resultados da própria loteria. Quando se limita a participação do Estado, está se ferindo a livre concorrência, que muitas vezes é utilizada para que o Estado não intervenha e para que não haja a regulamentação ou a regulação e a fiscalização do Estado, que são funções precípuas, e que muitas vezes essa comissão esquece. Porque ontem essa comissão aprovou que fiscalizará as atividades do agronegócio e empresas contratadas pelo próprio agronegócio. Então, a função de fiscalização, ela também está ferida neste diapasão de uma série de proposições que mostra que se faz uma opção pelos ricos em detrimento dos pobres. E é esta que tem uma boa intenção, mas que acaba com a responsabilidade solidária, mas que estabelece que não há o ressarcimento dos acordos. Está encerrada a discussão.